E aí, galera do YouTube, estou aparecendo hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a minha vida fora. Para quem não sabe, meu nome é Anabel, eu tenho 26 anos, sou de 97. Eu vim tentar a minha vida aqui na Europa quando eu tinha 24 anos, vim tirar minha cidadania italiana, passei meu aniversário na Itália, passei um período aí de 9 meses fazendo a cidadania, contando com o tempo de quarentena que a gente teve que fazer. Cheguei aqui na Irlanda no finzinho de 2022 e agora, 2024, fazem mais de 2 anos que eu estou morando fora. Quando chegou nos 2 anos que eu morava fora, fazia então um ano que o meu marido estava aqui, porque ele demorou um ano a mais para me alcançar, né? Teve que esperar os documentos tudo ainda lá no Brasil. A gente concluiu e tinha dinheiro suficiente, porque concluir que quer ir para o Brasil visitar não é uma questão só de decidir, tem que ter dinheiro. A gente tinha o dinheiro e a gente quis investir numa viagem pro Brasil. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, falando sobre como foi viajar para casa depois de 2 anos morando fora. Eu trouxe aqui uma lista de 7 sentimentos que descrevem um pouco de tudo que eu senti, que foram muitas coisas, e eu acredito que a minha opinião ela é um pouco diferente da maioria das pessoas, tanto que eu conheço quanto que eu ouço, que moram aqui e vão visitar, até porque a maioria das pessoas que eu conheço aqui são pessoas que querem passar a vida toda aqui, tem muito mais motivos que fazem querer estar aqui do que estar no Brasil, então a gente tem sentimentos e visões um pouco diferentes do Brasil. Então é óbvio que eu vou trazer a minha visão e o meu sentimento, não tem como eu querer representar ninguém, não tenho nem vontade de representar a ideia de ninguém, porque eu só tenho as minhas vivências e os meus sentimentos para falar com vocês. Eu comecei a estudar inglês desde que eu era muito novinha, desde os 12 anos. A minha mãe já tinha percebido que eu gostava de estudar e de tentar imitar os clipes e as coisas que eu via na TV. Então, ela acertou bastante nisso. Ela e meu pai investiram em curso de inglês para mim. Eu estudei inglês uma boa parte da minha vida. Quando eu concluí meu curso, eu comecei a dar aula. A maior parte da minha carreira no Brasil foi dando aula de inglês, então eu sempre tive essa curiosidade de ir para um lugar que a língua inglesa fosse a língua principal para eu poder praticar e vivenciar isso que eu via tanto em livros e materiais didáticos. Eu queria muito chegar aqui e ver como era. Então, assim que eu casei, que também casei bem jovem, com 21 anos, eu e o Thiago, o meu marido, começamos a fazer planos para a gente vir para fora, mas a gente tinha uma condição que era ter um lugar para voltar caso a gente não gostasse da vida aqui, caso a gente não se adaptasse. Consegui construir uma casa em cima da casa da minha mãe, deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu, e após toda a construção, mobília, que a gente ganhou bastante coisa de amigos e familiares, a gente concluiu que era tempo, conseguimos uma oportunidade e aí a gente veio. Eu vim primeiro, tirei minha cidadania, o Thiago veio depois. Acho que grande parte da nossa história, por ela ter acontecido nessa ordem cronológica, a gente teve o conforto da nossa casa, a gente teve a nossa vivência um com o outro antes de vir, estando num lugar que era nosso, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente planejou, que a gente pagou para ser. Pode ter sido uma coisa que fez talvez mais mal do que bem na nossa vida aqui. Porque quando a gente chegou, a gente estava muito acostumado com uma vida muito confortável no Brasil, no sentido de ter um espaço, de ter privacidade, e aí a gente acabou tendo bastante experiências ruins aqui, tendo que dividir casa, dividir banheiro, ficar muito tempo desconfortável nesse sentido. Tem gente que vem e não acha isso tão ruim, acaba se adaptando melhor. Pra mim, pro meu marido, já de cara foi uma coisa que a gente não conseguiu prever que ia ser tão ruim, e isso fez com que muitas vezes a gente quisesse ir embora. Só o que realmente conseguiu segurar a gente aqui foi a necessidade de fazer um pouco, né, do dinheiro gasto que a gente teve que investir para vir para cá, e esse apartamento que a gente tá hoje vivendo super confortável, então dá para segurar mais um pouco. Mas eu e ele estamos aqui por tempo limitado, já colocamos aí nossas expectativas para volta, e a nossa ideia de visitar o Brasil foi exatamente para a gente ter mais uma certeza, assim, de que, nossa, a gente saiu do Brasil achando algumas coisas um pouco ruins, achando que aqui a gente ia achar, talvez, as melhoras desses aspectos, achamos muitas coisas muito melhores,
né? Questão de segurança é inquestionável, poder de compra, mas também nos deparamos com muitos sentimentos ruins de coisas que a gente não sentia, porque estando no Brasil a gente já era suprido, né? Essa parte da cultura, do pertencimento. E aí a gente pensou em visitar o Brasil, primeiro pela saudade, porque eu tava aqui há mais tempo que o Thiago, ele tava só um ano fora, mas eu já tava 2. E também pra ter essa visão, né? Como que é? Depois que a gente se adaptou aqui, será que se a gente vai pra lá, a gente vê realmente tudo que todo mundo fala? Que é tão ruim, que quando a gente voltasse pra Irlanda, a gente ia se sentir melhor de estar aqui de volta? Ou será que a gente ia sentir o contrário, chegar lá no Brasil e não querer voltar? A primeira coisa que eu senti foi um sentimento muito nostálgico. Conforme a gente foi chegando, eu fui tendo esse sentimento, parecia de quando a gente vê um filme que a gente já viu várias vezes. E aí você parece que você tá dentro daquele universo que já existia, mas parou de existir porque você tá fora, você não vivencia mais isso, você não vê mais como que são as coisas. Percebi muitas mudanças, também me choquei com as coisas que não mudaram. Eu fico, meu Deus, esse daqui ainda tá desse mesmo jeito que sempre esteve. É um sentimento bem estranho, e assim que a gente entrou no meu bairro mesmo, eu já comecei a chorar muito, que eu ficava, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Conforme foram passando esses anos que eu estava fora, a gente idealiza muito, até romantiza, né? Como que vai ser quando a gente voltar a ver aquelas coisas naqueles mesmos lugares, aquelas pessoas. Foi muito emocionante e assim, cada coisinha pra mim era muito especial. A minha casa tá montada lá no Brasil, me esperando. Quando eu entrei, eu abri as gavetas, tinha os talheres, eu queria ver os pratos, queria ver tudo. Eu entrei na minha salinha de aula, olhei minhas estantes de livro, fiquei, gente, é um sentimento bem estranho, nostálgico, e ao mesmo tempo é feliz porque você tá ali, mas é triste porque você abandonou isso e parece que ainda você tem um lugar ali. É um sentimento bem misto. Eu tô tão não habituada a ficar em casa que eu até esqueço. Tem o ventilador pra aliviar esse calor. Peguei um da minha mãe pra dormir. O Rafa me deu um negócio que parece um ar-condicionado e a gente tá usando todos. O ventilador eu peguei hoje. Tá bem calor, a minha casa é de telha e o no quarto é forro de PVC. E eu não estava falando sobre isso no último story, né? A segunda coisa que eu senti foi um acolhimento muito grande, né? Óbvio, porque quando eu cheguei no aeroporto já tinha gente me buscando. Quando eu cheguei na minha casa, eles faziam tanta força para fazer silêncio, mas eu realmente fiquei surpresa, não achei que ia ter tanta gente, tinha bastante gente na minha casa. Nossa, uma vontade de abraçar todo mundo, eu chorava, tava com bastante calor, porque saí no inverno daqui, cheguei no verão no Brasil, eu ficava com falta de ar, eu assim, cada pessoa que vinha era um sentimento assim, meu Deus, que legal que essa pessoa tá na minha frente de novo. Foi um sentimento muito acolhedor. Aqui a gente chega e a gente não exerce tantos papéis quanto no lugar da onde a gente é, né? A gente não é filho, a gente não é primo, a gente não é sobrinho de ninguém. Pra mim ainda é mais fácil porque eu tenho um pouco de família aqui, mas no geral a gente não exerce tantos papéis. Aqui a gente é um imigrante que chegou com mais alguém e tá tentando a vida. Então foi um sentimento muito acolhedor e de pertencimento quando eu cheguei e pude desempenhar mais uma vez. Nossa, aqui eu sou amiga, aqui eu sou filha, eu sou sobrinha e sou prima, eu sou prima mais velha e prima mais nova, eu sou alguém. E foram chocando então todas essas coisas em pouquíssimos dias, acho que eu cheguei a ficar uns 20 dias, e muitas vezes todo mundo no mesmo cenário, porque é pouco tempo, então é bem confuso ao mesmo tempo. Em relação não só às pessoas, mas ao ambiente, eu me senti muito à vontade, consegui colocar umas roupas que eu gosto de usar, assim, mais leves, que aqui geralmente a gente não consegue, porque a Irlanda é um lugar muito frio. Eu lembro de ter ficado muito descalça, que é uma coisa que eu até tinha esquecido que eu gosto de fazer, é que eu não ando descalça. Lá eu andei, eu fui andar de bicicleta descalça, eu fui lá para outro bairro andando de bicicleta descalça. Vem, família! Foi um sentimento de muito de esse é o meu lugar e eu quero estar aqui e eu quero sentir tudo. Então eu fui relembrando vários lados meus que tiveram que ser
colocados numa caixinha, porque quando você chega em outro lugar, você precisa se redescobrir dentro dessa outra nova cultura, né? Lógico que você consegue trazer várias coisas da sua cultura. Aqui na Irlanda mesmo tem muito brasileiro, tem muito da nossa cultura por aqui, porque tem muitos imigrantes, mas não é nada comparado, é óbvio, com quando você vai pro seu lugar, onde você conhece todas as pessoas, vai naquela padaria que você ia sempre e vê aquela pessoa que sempre te vende as coisas, ela sabe que você foi embora e aí ela te pergunta como que tá a vida. Foi um sentimento muito acolhedor mesmo. A terceira coisa que eu senti muito e que já deve ter sido bem explícita aqui nas descrições dos outros sentimentos é que foi uma coisa muito intensa pela mistura de pessoas no mesmo ambiente, pela necessidade de fazer tudo que você teve vontade de fazer e sendo num período tão curto, né? Você quer viver Natal, festa junina e aniversário de todo mundo num período que, assim, é muito curto e não dá pra vivenciar tudo, mas dá pra fazer bastante coisa, claro. Então, eu cheguei sábado, hoje é terça, parece que faz muito mais tempo que eu tô aqui, porque eu tô fazendo muitas coisas todo dia. Eu tô vendo muita gente de muitos contextos da minha vida. A minha família maravilhosa, a família da minha mãe que me recebeu, eu encontrei a família do meu pai alguns dias depois, mas eles já foram todos pra minha casa e prepararam tudo que eles sabiam que eu tava com vontade de comer. Então, já logo no primeiro dia que eu tava bem abalada, né? Não gosto de andar de avião, cheguei lá, tô aqui no Brasil, é isso que importa. Já tinha caldo verde que meu primo fez pra mim, tinha café com leite que meu tio sabe que eu gosto, tinha coxinha que compraram pra mim, salgadinho fandangos que, nossa, fazia muito tempo que eu não comia. O pessoal até ficou um pouco preocupado achando que eu ia morrer, eu também achei, porque, gente, eu chorei demais no primeiro dia. O que já justifica o quarto sentimento, que é uma coisa muito cansativa, gente. É muito cansativo viajar pro Brasil, porque a viagem em si, ela já é longa. E geralmente, tentando encaixar tudo na agenda, eu encontrava algumas pessoas pela noite, ou eles vinham até a minha casa, ou ia até a casa dessas pessoas. E a gente, para colocar o papo em dia, muitas coisas que mudaram na vida de todo mundo, a gente tentando se inteirar, a gente acabava ficando até tarde na casa da pessoa. E aí, no outro dia de manhã, já tinha café da manhã marcado com outra pessoa. E aí, de tarde, já tinha outro compromisso, fora as coisas que a gente também queria fazer, né? Eu e o Thiago queríamos ir no museu, no fim acabou nem dando, o Museu do Ipiranga. Mas a gente conseguiu dar uma volta ali no Parque da Independência. Eu consegui ir pro Ibirapuera. Alguns lugares que eu queria ir nem deu, porque não deu tempo. Então, assim, é bem cansativo, mas parece que na hora você acaba não sentindo muito, porque você tem tanta vontade de fazer tudo que, às vezes, por mais que o corpo tá cansado, quando você vai ver, você já tá lá nos lugares fazendo as coisas. Eu tô bem cansada. Quando eu paro, assim, eu começo a bocejar, me dá um sono por causa do fuso horário. Tá bem estranho, eu tô dormindo muito mais tarde do que eu dormiria se estivesse na Irlanda. Eu acordo no horário que eu acordaria na Irlanda, que aqui é cedo. Mas também porque o meu corpo, não, ele tá cansado, mas a minha mente, que é, querendo ou não, que comanda a gente, ela vai me mandando. Eu quero ver aquela pessoa, não vi ainda, quero ir ali, quero ir lá. A saudade acumulada acaba dando uma energia nessa hora, não tem justificativa. O quinto sentimento que eu tive é que eu achei que foi bem reconfortante visitar o Brasil. A gente vem pra cá e a gente tem que se reinventar, tem que começar tudo do zero, a gente tem que se adaptar a tudo, a gente tem que aprender tudo, a gente vai conquistando as coisas tudo com pressa, porque a gente vem pra cá muito na necessidade, a gente chega com poucas malas, então a gente precisa comprar tudo de novo. E eu acho que esse foco tão grande na nossa adaptação daqui, a gente acaba pensando que a vida meio que só tá acontecendo aqui, mas no Brasil, quando você chega lá, algumas coisas mudaram e você vê como as pessoas conseguiram se adaptar, a gente vê as pessoas evoluindo, ao mesmo tempo que aqui a gente consegue evoluir talvez com experiências e bens materiais e essa adaptação de se tornar uma pessoa mais plena, é até uma necessidade que a gente tem aqui, porque senão a gente não consegue lidar com a solidão, mas no Brasil você vê pessoas construindo laços, tendo amizades, tendo novas oportunidades de trabalho, pessoas se formando em faculdade, pessoas financiando apartamento, outros que tiveram filhos, os filhos estão crescendo, alguns que compraram carro. Então, assim, foi um sentimento muito de que a vida não tá acontecendo só aqui
né? O mundo não parou enquanto eu não estava lá. Muitas coisas aconteceram, todo mundo se adaptou, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E eu, particularmente, quando saí do Brasil, tava com um sentimento muito grande de que não dava mais para morar lá, porque eu tava com bastante medo, né? A cidade de São Paulo é uma cidade muito violenta, mas chegando, vendo as pessoas, vivendo, as pessoas fazendo o que é necessário para, enfim, conseguir levar uma vida ali, me fez lembrar mais uma vez que, né, todos os lugares têm os defeitos. E assim como aqui a gente tem que ter uma resiliência muito grande nos momentos de solidão, você não se sentir muito pertencente à cultura e ao lugar, no Brasil as pessoas estão sempre lutando e se adaptando aos problemas, né, do país. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, óbvio, por poder escolher qual problema eu quero enfrentar, e eu acho que a saudade, ela dá uma acentuada mais nas coisas boas, porque a gente tá com saudade daquilo ali, mas pra mim, chegar no Brasil e ver que as pessoas estão conseguindo fazer as coisas acontecerem, elas estão conseguindo viver a vida delas, porque no Brasil a gente ouve, né, tudo é muito caro, mas você chega lá ainda as pessoas têm coisas, as pessoas compram coisas, as pessoas constroem relações. Para mim foi um sentimento muito bom de ver que as pessoas continuam vivendo e fazendo as coisas acontecerem, assim como a gente vê e vive e faz as coisas acontecerem aqui. Talvez em aspectos diferentes, mas o mundo não parou em lugar nenhum, tá todo mundo vivendo e construindo coisas boas, e isso me trouxe um sentimento muito bom. A sexta coisa que eu senti, que foi um pouco contraditória com o quinto, é que foi um pouco angustiante, porque você chega no lugar onde você pertence, mas você vê que as pessoas, na verdade, elas já, por mais que sentem muito sua falta, elas sabem lidar muito com a sua ausência, elas já se acostumaram, assim como a gente estando aqui, a gente se acostuma com a ausência das pessoas aí, mas também porque a gente não chegou a ter elas aqui, então a gente meio que não tem uma opção, e no Brasil é muito doido esse sentimento de que você chega lá e tá todo mundo vivendo a vida deles. Claro que tem todo aquele sentimento de, o primo que mora fora, a pessoa que mora fora, né? Mas o fato das pessoas terem toda uma vida, toda uma história, às vezes conversarem sobre coisas que você não estava presente e esquecer que você não pegou essa fase, aí você fica meio por fora, você pede uma atualização. Claro que nada muito horrível, mas assim, dá um sentimento muito estranho de, nossa, eu não estou mais fazendo parte da história dessas pessoas. Eu perdi o casamento de uma das minhas melhores amigas, foi muito esquisito pra mim, porque quando eu saí do Brasil, ela morava com a mãe dela, e quando eu cheguei lá, ela já estava casada há bastante tempo, tava com tudo muito bonitinho e resolvidinho dentro do apartamento dela. E aí eu via minhas outras amigas entrando, elas já, né, super pertencente ao lugar, óbvio, porque é parte da rotina delas. Esse sentimento de você visitante no lugar que era pra você meio que, se você tivesse no Brasil, tivesse continuado escrevendo aquela história, talvez você não fosse só um visitante, você faria mais parte daquilo. Teve esse sentimento de angústia, de que, assim como eu tive que me adaptar com muitas coisas aqui, as pessoas se adaptaram muito com a nossa ausência, e eu acho que esse é um dos sentimentos que mais fazem eu e meu marido pensar que não queremos passar muito tempo aqui, porque não queremos deixar de fazer parte de tantas coisas que acontecem na vida das pessoas que a gente ama e sente falta no nosso dia a dia. Mas o último sentimento que eu trouxe para vocês que eu acho que fecha bem e descreve bem toda essa experiência, que foi gratificante. Foi gratificante chegar, sentir o clima, sentir, né, o pé no chão, sentir as pessoas. A pele das pessoas, gente, é macia, porque a água daqui parece uma lixa, a nossa pele é péssima pra pele, a água daqui. Sentir então todo esse acolhimento, e para nós que temos essa oportunidade de morar fora, né, e poder ir e aí ver se é isso que a gente quer, se a gente quer voltar para aquela realidade ou se a gente quer voltar para cá. Eu me sinto muito grata por ter esse privilégio de poder escolher, de poder comparar, de poder ter a vivência nos dois lugares, para eu poder realmente ter uma escolha lúcida. Claro que também não existem soluções assim para sempre, né? Eu quero viver aqui para sempre, eu quero viver lá para sempre. Tem até uma música que eu ouço bastante que resume um pouco esse sentimento,
Se lembra quando a gente chegou a um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Eu acho que não tem isso de quando você vem para fora você falar é isso que eu quero para minha vida para sempre, ou que você vai, se você voltar pro Brasil e falar é isso que eu quero para sempre. Acho que são experiências, são coisas que a gente tem que ir vivendo e vendo qual necessidade a gente quer suprir mais. No caso meu e do Thiago, fomos com o sentimento de queremos visitar nossa casa. Será que realmente é a saudade que tá fazendo a gente querer voltar? E a gente vai chegar lá e vai ver que tá tudo muito ruim e na verdade a gente vai querer ficar na Irlanda. E na verdade, quando a gente foi, a gente não sentiu nada disso. A gente tem a nossa casa lá esperando. Em alguns momentos eu brincava com o Thiago, falei, meu, vamos perder esse voo de volta. Mas não, a gente tinha alguns focos, estamos aqui com alguns focos de experiências, né, por essa oportunidade de estar aqui agora. Não tive o sentimento de voltar para casa quando eu cheguei aqui. O clima tava muito ruim, para ser justa, né, com a Irlanda. Se tivesse talvez o clima como tá agora, não teria sido tão ruim, mas sair de um verão para ir para o inverno, acho que em qualquer lugar é uma experiência ruim. Foi um pouco difícil, eu pensei que estava até arrependida de ter voltado, mas nos adaptamos, estamos segurando mais um pouquinho, estamos continuando, né, a escrever essa nossa história, estando aqui fora por um tempo limitado, mas acho que é uma coisa um pouco diferente de muitas pessoas que a gente conhece e convive aqui. A gente só aguenta mesmo porque a gente sabe que é temporário, tem tempo contado pra gente voltar pra casa, porque aqui é um lugar que eu sou muito grata por todas as coisas que eu consigo vivenciar, mas não é o lugar onde eu realmente sinto todas essas coisas de pertencimento, amor, acolhimento, sentir todos esses papéis nossos dentro de algum ambiente, né, familiar, sendo todos os papéis. Aqui é realmente, para mim, um lugar que a gente tá sempre improvisando e tendo um esforço muito grande para aguentar dia após dia. No Brasil, é um lugar que a gente tá sempre se esforçando dia após dia para aguentar os sofrimentos, né, que infelizmente as nossas condições como país colocam para nós, mas não sei, pode ser que eu esteja romantizando pela saudade, por estar morando aqui por muito tempo, mas talvez, por mais difícil que seja, você tendo muitas outras bases ao seu redor, seja um pouco mais fácil essa caminhada. Eu tenho um irmão aqui na Irlanda, uma irmã em Portugal, primos também tenho aqui, amigos, mas com certeza, né, a maior parte da minha família e da família do meu marido tá no Brasil e a gente sente muita falta de todo esse apoio e essa vivência com essas pessoas. Então, sobre como foi viajar para nossa casa, foi como se a gente tivesse tido uma renovação dos sentimentos de lembra quando a gente estava aqui, a gente lutou para ter essas coisas. Quem sabe a gente aguenta um pouquinho mais, ir lá para fora, viver algumas experiências mais legais, mas sim voltar pro começo, voltar para onde a gente acha, né, que a gente pertence e vai conseguir ficar bem perto das pessoas que a gente ama. Bom, esse vídeo não tem muito o que ensinar, só tô falando da nossa visão que é um pouco diferente, as coisas que fazem a gente querer voltar também, né? Mas se vocês tiverem alguma sugestão de coisas que vocês querem saber sobre a vida aqui fora e pessoas que vivem aqui, mas querem voltar, pode deixar aí nos comentários que eu vou adorar produzir vídeos novos para vocês. Se deixarem coisas ofensivas, porque sempre que eu falo de coisas que eu acho muito diferentes do que as pessoas sempre falam, eu tenho medo de ser criticada, mas se acontecer, eu não vou responder, tá? Porque aqui eu tô trazendo a minha visão e a minha visão, ela pode não ser a melhor visão para vários contextos, inclusive ela pode não ser a melhor visão para mim mesma daqui a alguns anos, daqui a uns tempos, mas é o que eu posso proporcionar para as pessoas, né, com sinceridade no dia de hoje, tendo a vivência que eu tenho hoje. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Se lembra quando a gente